Bem-vindo, queridos crentes, irmãos e irmãs, ao nosso canal. Esperamos que você seja abençoado com um dia maravilhoso em Cristo. Recentemente, a atenção em torno da profecia de São Malachi atingiu um tom de febre, principalmente quando vemos o Papa Francisco, o atual líder da Igreja Católica, assumindo o papel de profecia notável. Mas essa não é sua previsão comum, nem é apenas mais uma história do passado. E se eu lhe dissesse que há evidências crescentes sugerindo que essa profecia antiga está realmente se desenrolando diante de nossos olhos em 2024? Você pode achar isso difícil de acreditar, mas quando analisamos mais de perto a profecia e seus detalhes incríveis, mais entendemos seu significado e pontualidade para o momento presente. Isso não é simplesmente uma curiosidade histórica, é uma mensagem que fala diretamente ao nosso tempo, que exige reflexão e contemplação. Vamos mergulhar no coração dessa profecia e entender seu significado em relação aos dias atuais. Ao examinarmos essa profecia à luz de eventos recentes, particularmente a turbulência em torno do Vaticano e da Igreja, fica claro que estamos vivendo em um momento de profundo significado espiritual. As profecias de Medjugorje, juntamente com outras pessoas, receberam grande atenção, especialmente porque parecem estar alinhadas com o que São Malachi previa para o futuro da Igreja. Com todos os sinais apontando para esses tempos finais, os entusiastas da profecia estão discutindo fervorosamente o papel do Papa Francisco e sua conexão com o Papa final na visão de Malachi. A profecia menciona um Papa chamado Pedro de Romão e muitos acreditam que o Papa Francisco, cujo nome verdadeiro é Jorge Mário Bergoglio, cumpre esse papel. Alguns apontam para sua herança italiana e afirmam que ele é um verdadeiro romano, alinhando-o com a figura que Malachi previu que lideraria a Igreja através de seus maiores julgamentos. É uma afirmação surpreendente, especialmente quando consideramos a incerteza e a divisão que parecem estar se desenrolando na Igreja hoje. Mas como surgiu essa profecia e o que realmente significa para nós em 2024? Para entender, precisamos viajar de volta no tempo. A profecia dos papas, atribuída a São Malachi, consiste em 112 frases latinas enigmáticas que prevêem as identidades dos papas a partir do século XII. Diz a lenda que, durante uma visita a Roma, o arcebispo Sente Malachi teve uma visão divina que revelou os nomes de todos os futuros papas, culminando no papa final que lideraria a Igreja através de seus maiores julgamentos. Essa profecia foi passada durante os séculos e foi famosa redescoberta por um monge chamado Arnold Vion no século XVI, bem a tempo de um conclave papal. A notável precisão da profecia intrigou muitos. Alguns o veem como uma revelação divina, enquanto outros questionam sua autenticidade. Mas, independentemente de suas origens, a última linha da profecia é a que tem nossa atenção, e na perseguição final da Igreja Romana Sagrada, Pedro, o Romano, guiará seu rebanho através de grande tribulação até que a cidade das 7 colinas seja destruída e o julgamento final está sobre nós. De acordo com a visão de Sente Malachi, este ano, 2024, marca o culminar dessa profecia. Enquanto o Papa Francisco reina como o 112º Papa, muitos acreditam que seu papado está chegando ao fim e, com ele, o tão esperado fim de dias para a Igreja como a conhecemos. Acredita-se que sua liderança, moldada por um período de grande desafio e revolta, represente a fase final da purificação da Igreja, como previsto por Malachi. Esta não é apenas uma profecia a ser deixada de lado. O mundo está testemunhando um tempo de grandes testes espirituais, onde a fé está sendo julgada, e a Igreja está sendo empurrada para a beira. A destruição da cidade das 7 colinas está simbolicamente ligada aos julgamentos que a Igreja enfrenta hoje, com muitos acreditando que esses desafios levarão a um período de grande transformação. O que isso significa para nós? À medida que a profecia se aproxima de sua realização, ela exige uma profunda reflexão, oração e prontidão espiritual. A escuridão profetizada nas visões de São Malachi não é apenas um evento externo, mas uma condição espiritual que devemos enfrentar com fé inabalável. Estamos sendo chamados a permanecer firmes, confiando no plano de Deus e na misericórdia que nos guiará nesse período de tribulação. Enquanto nos preparamos para o que está por vir, devemos nos unir em oração, permanecer vigilantes em nossa fé e confiar que, mesmo diante da adversidade, a proteção divina nos guiará pela tempestade.
A profecia de São Malachi é mais do que apenas um aviso, é um chamado à ação para que todos os crentes permaneçam fortes diante da incerteza, com fé como escudo e oração como nossa espada. O Papa Francisco, eleito em 13 de março de 2013, fez história como o primeiro jesuíta a liderar a Igreja Católica Romana. Seu papado foi visto como uma mudança inovadora, prometendo renovar a Igreja e alcançar a marginalizada do mundo. No entanto, esse líder transformador não escapou da controvérsia. De fato, seu papado está cheio de debates, divisões internas e alguns escândalos preocupantes que abalaram o fundamento da Igreja Católica. Desde o início, a liderança do Papa Francisco provocou admiração e crítica. Um dos problemas mais significativos que sombreou seu mandato é a crise persistente e crescente em torno do abuso sexual dentro do clero. Apesar dos esforços para resolver a questão, incluindo reuniões com sobreviventes de abuso e promessas de reforma, o escândalo se recusa a desaparecer. O relatório do Grande Júri da Pensilvânia de 2018, que expôs um encobrimento sistemático de abuso sexual, destacou as falhas da Igreja e trouxe a questão ao foco mais nítido. O manuseio do Papa Francisco dessa crise foi examinado, com alguns acusando-o de não fazer o suficiente para remover sacerdotes predadores ou punir os cúmplices em encobrir abusos. Mas o abuso sexual não é o único campo de batalha para o Papa Francisco. Seu papado também foi marcado por profundas disputas teológicas. Em 2016, sua exortação apostólica Amoris Laetitia, que abordou questões de casamento, divórcio e comunhão, causou um alvoroço dentro da Igreja. O documento sugeriu que os católicos divorciados e casados poderiam receber comunhão, uma postura que contradiz o ensino católico tradicional. Isso levou a uma disputa pública, com algumas das figuras mais importantes da Igreja, incluindo cardeais e teólogos, acusando o Papa de minar a doutrina e a moralidade católica. Um grupo de 45 padres e estudiosos católicos até escreveu uma carta de 25 páginas em 2017, acusando-o de espalhar heresia, alegando que suas reformas poderiam prejudicar a integridade da Igreja. À medida que essas brechas teológicas se aprofundavam, eventos mais explosivos se desenrolavam. Em 2018, o arcebispo Carlo Maria Vigano, ex-núncio apostólico dos Estados Unidos, publicou uma carta de 11 páginas acusando o Papa Francisco de encobrir a má conduta sexual do ex-cardeal Theodore M. Carrick, que foi implicado em vários escândalos de abuso sexual. A carta de Vigano exigiu a demissão do Papa Francisco, alegando que o Papa havia ignorado conscientemente as ações de M. Carrick. A carta enviou ondas de choque pelo mundo católico, levando a pedidos de transparência e responsabilidade do Vaticano. Essa crescente divisão interna não se limitou a casos de abuso sexual ou disputas teológicas. Mais recentemente, o Papa Francisco se viu em desacordo com um crescente movimento conservador dentro da Igreja, bem como um grupo vocal de estudiosos, cardeais, padres e bispos leigos que se opõem às suas posições progressivas em questões como mudança climática, diálogo inter-religioso e o papel das mulheres na Igreja. A influência de meios de comunicação conservadores como a Igreja Milita e a Difide TV ajudou a ampliar essas vozes, com alguns acusadores do Papa Francisco de dirigir a Igreja muito longe de seus ensinamentos tradicionais. No meio dessas controvérsias, no entanto, o Papa Francisco mantém seguidores significativos. Seu foco na justiça social, preocupação com o meio ambiente e o alcance dos pobres e marginalizados lhe renderam admiração em todo o mundo. Seu apelo à maior unidade e diálogo entre diferentes tradições religiosas, bem como seus esforços para combater a pobreza e a desigualdade, fizeram dele uma figura amada em muitas partes do mundo. No entanto, as lutas internas dentro da Igreja permanecem inegáveis. Um translatel, The conflict between the conservative and the progressive wings of the Catholic Church has never been só as recentes lutas do Vaticano, juntamente com a ascensão do secularismo e as questões sociais divisivas, alimentaram essa narrativa. O Papa Francisco é o Pedro Romano, que liderará a Igreja por suas horas mais sombrias? É inegável que as profecias de São Malachi cativaram a imaginação de muitos. Sejam eles uma verdadeira revelação do futuro ou simplesmente uma curiosidade histórica, eles continuam sendo um símbolo poderoso das lutas em andamento da Igreja Católica e seu papel no mundo em geral.
O Papa Francisco, com suas reformas radicais e sua abordagem ao futuro da Igreja, parece se encaixar na descrição de um Papa que poderia inaugurar uma nova era de desafio, transformação e talvez, segundo algumas interpretações, o cumprimento de uma antiga profecia. Ao olharmos para o estado da Igreja e o mundo hoje, fica claro que o Papa Francisco é uma figura unificadora e polarizadora. Sua liderança é caracterizada por um compromisso com o diálogo, a compaixão e a reforma, mas ele enfrenta uma resistência feroz de elementos mais tradicionais dentro da Igreja. A controvérsia em torno de seu papado e as crises em andamento no Vaticano apenas intensificaram as questões sobre o futuro da Igreja. Em conclusão, a ligação entre a profecia de São Malachi e o Papa Francisco é um sujeito fascinante e complexo, cheio de camadas de interpretação e intriga. Se alguém o vê como um aviso divino ou uma curiosidade histórica, a profecia continua sendo uma parte significativa da conversa sobre o futuro da Igreja Católica. À medida que avançamos, apenas o tempo dirá se o Papa Francisco realmente será o último Papa, como predito por São Malachi. Independentemente disso, seu papado será, sem dúvida, lembrado como um momento crucial na história da Igreja, uma que despertou um interesse renovado em profecia, reforma e papel da religião em um mundo em mudança.